Hello, terceiro ano. How are you doing? Como é que vocês estão? Nessa aula, então, I'm going to correct. Vou corrigir alguns exercícios of the previous English class, da aula de inglês passada, sobre o Simple Past e o Past Continuous, tá? Depois nós já iremos começar a aula 8, falar um pouquinho aqui. E nessa aula 8 eu vou pedir para vocês também, eu quero que vocês traduzam esse texto aqui, porque é um texto histórico, tá? Além de eu vou explicar-lhes, né? Ler um pouco em inglês, explicar-lhes do que se trata. Vamos fazer o glossary, tá? Ok, guys? Então vamos lá. Exercise 2. O primeiro exercício, vocês tinham que completar então lá os the blanks, os espaços. Yesterday, as he, ontem, como ele, quando ele estava caminhando. Então, was walking down the street, na rua, ele encontrou um velho amigo seu. Então, meet. Então, letra C. 2. Our cousins. Letra D. Nossos primos used to go, costumavam ir to the beach every Sunday, ir para a praia todo domingo. When they lived in Rio. 2, letra D, dado. 3. Vocês tinham que identificar as sentenças certas para ver qual letra daria. Qual é a certa, né? Então, a certa é a 2, check. Quarta, a oitava, 16 e 32. Identifique as sentenças em que os verbos grifados estão no Simple Past. A 1, tá, gente? It seldom rains there. Raramente chove lá. Não, tá no Simple Present. Olha 2. The river overflowed its blank. Sim, verbo irregular. Regular, ed. Quarta, a great country grew up on the banks of the Nile River. Um grande país cresceu, né? Aí, grew up é o passado do verbo to grow up. 8. The Egyptian kings, os reis egípcios, were called pharaohs. Foram denominados faraós. Então, were é passado do verbo to be. They wanted to be remembered after they have died. Então, wanted, remembered, simple past. 32 a 32. Some great Egyptian cities disappeared. Algumas cidades egípcias desapareceram também. Então, da 2 até a 32, todas estão corretas, tá? Podem checá-las. Quarta, o FS. Escolha a gramaticalmente correta, as proposições gramaticalmente corretas, para completar os espaços nas sentenças abaixo. Quais são? Que daria certo. A 1 dá. They arrived were working. Eles saíram enquanto nós estávamos trabalhando. When she arrived. Então, they, depois arrived. E eles estavam trabalhando quando ela saiu, desculpe-me. Então, é o they e depois arrived. A 1 tá certa. A 2 tá certa? Dá certo de eu falar assim, he were working? Não, né? Porque a 2 está no simple present. Tem que usar o simple past. A 4, we were working. Nós estávamos trabalhando quando ela saiu. O left é sinônimo de arrived, tá? Chegou, saiu. A 8 não, porque o past continuous não dá certo eu falar assim, Mary were working. Se fosse Mary, seria was, porque o were usa para you, we, they. Para as terceiras pessoas usam was, tá? Então é a 1, a 4, a 16 dá certo? Dá. You were working. Você estava trabalhando quando ela telefonou. Também dá sentido aí se eu colocar a frase desse jeito. Então, é a primeira, a quarta, a 16ª e a 32ª. David and Gregor came. Então, David were working. David estava trabalhando quando o Gregório entrou, né? Então, só não estão certas. Não marquem a 2 e nem a 8. As demais, sim. A 5. Qual que é a certa? B. As crianças estavam famintas e comeram toda a torta. The kids were hungry and
ate all the pie. Ate all the pie. A sexta, na página 366, ó. Orange used to cost very little in Florida, but now they are quite expensive. As laranjas costumam custar pouquinho na Flórida, mas agora elas custam um pouquinho, elas estão um pouquinho mais caras, né? Então, a letra E. Sétima. I am working. Eu estou trabalhando em meu jardim quando telefonaram. Eu estava trabalhando quando me telefonaram. Então, eu tenho que usar o past continuous. Uma coisa que aconteceu naquele exato momento, quando a outra coisa aconteceu. Então, é a letra C. A 8. Letra E. As I was reading my newspaper last night, the phone were ringing as usual. Quando eu estava lendo, né, meu jornal, tá? A noite passada, o telefone tocou. Passado do verbo to ring é rang. Letra E, 8E. 9. After leaving his job last year, depois de deixar seu serviço no ano passado, Josh começou um trabalho de consultoria, que agora, então, é a letra A. Josh started a consulting business that is not very profitable. Então, pessoal, vocês vão fazer a tarefa mínima aqui. Acho que eu já tinha pedido para vocês. Eu quero que vocês façam, então, a complementar, tá? Tarefa complementar aí para mim. Aula 6, exercícios 3 e 4 do capítulo 5 no caderno de exercícios. Porém, façam pelo plural. Se vocês tiverem problema, façam pela apostila e manda foto, ok? No problem. Ok, guys? Agora, a gente vai começar a aula 8. É uma aula um pouquinho complexa, né? Que vai falar dos Neanderthals, que é uma espécie extinta, é um antepassado do Homo sapiens, né? É um texto histórico, tá? Vai falar um pouquinho de quem eram essas pessoas, do que elas se alimentavam, quem eram esses povos, tá? Então, um texto extremamente histórico. Eu vou ler uma parte em inglês, vou explicando para vocês, tá? Então, vamos lá. A Natural History Highlight. Uma história natural. Investigating the diet of Neanderthals. Uma investigação da dieta dos Neanderthals. São uma espécie humana extinta. Esses é o antepassado do Homem sapiens, tá? Texto de história em inglês, hein, galera? Although no can be sure what caused the Netherlands to disappear, many theories have been proposed. Embora ninguém possa estar certo do que causou o desaparecimento dos Neanderthals, muitas teorias têm sido propostas. Uma delas, one of those theories suggests that Neanderthals have a very focused diet. Uma dessas teorias sugere que essa espécie humana extinta, né, que são os Neanderthals, eles tinham tido uma dieta muito focada, uma dieta muito regrada. This theory stems from chemical studies of their bones, which suggest they eating more protein than cave bears from the same sites. Essa teoria originou-se de estudos químicos de que os ossos deles, dessa espécie humana, mostram que eles comiam mais proteína do que os ursos das cavernas dos mesmos locais. Então tá falando que esse povo tem até uma imagem de um urso aqui, do dente deles, né, ressalva. In action, além do mais, in action, a maioria dos ossos deles, the majority of animal bones found in and around Neanderthals sites have tended to be from large breed, like horses and reindeer. Tá dizendo assim, a maioria dos ossos desses animais encontrados ao redor deles tem mostrado grandes presas, como dos cavalos, que eles tinham grandes presas, e das renas. A limited evidence of plant consumption has led some scientists to believe that the
Neanderthals only eat meat and therefore suffer because of their limited meat-based diet. Portanto, sofreram devido por causa da dieta limitada de carne, tá? Tá dizendo que eles sofreram, que alguns cientistas, então, voltando lá no começo do parágrafo, né? Evidências do consumo de plantas tem levado alguns cientistas a acreditar que eles sofreram por causa da dieta limitada de carne. However, recent research from Smithsonian archaeologist Dolores Piperno and her colleagues Amanda Henry and Alison Brooks has challenged and all but led to rest this large game-only theory. Tá dizendo assim, embora recentes pesquisas dos Smithsonians, dos arquebiólogos Dolores Piperno e seus colegas Amanda Henry e Alison Brooks têm desafiado e deixado de lado essa teoria de apenas grandes jogos. Their research was published in January 2011 in the Proceedings of the National Academy of Science. A revista científica da Academia Nacional de Ciências. Esses pesquisadores publicaram no ano de 2011, né, em janeiro de 2011, pessoal, na revista científica da Academia Nacional de Ciências. Foi publicado isso daí. É um artigo científico, tá? Piperno and her colleagues focus on evidence of plant consumption in Neanderthal populations. Prior to their publication, scientists have found the remains of plants in Neanderthal sites. However, it is unclear in some cases whatever those plants were used for food or for other domestic purpose, like for clothing or bedding. Tá dizendo assim, Piperno e seus amigos de trabalho, seus colegas, se conectaram em evidências do consumo de plantas em populações da publicação desses cientistas. Eles encontraram restos de plantas nesses locais. No entanto, não ficou muito claro, em alguns casos, se foram utilizados, né? Em alguns casos, essas plantas foram utilizadas para comida ou para alimentação, né? Ou para outros fins domésticos, como roupas ou para roupas de cama. Aí aqui você tem lá embaixo, pessoal, um dente, né? Uma evidência. The evidence for the wild variety of the Neanderthals diet came from look at fossilized tartar or calculus on multiple teeth from many different Neanderthal individuals. A evidência para a grande variedade da dieta desse pessoal aí dos Neanderthals veio da aparência de um tártaro fossilizado, né? Ou cálculo em múltiplos dentes de muitos indivíduos neandertais, né, diferentes. Então, através desse tártaro nos dentes dele, deram essas evidências aí da maneira como eles se alimentavam, né, através desse tártaro nos dentes, né, do fóssil deles, desse tártaro, mostrou-se alguma evidência do que eles se alimentavam, então. Então, pessoal, nós iremos fazer agora glossary 1. Although é a conjunção embora. Põe aí. Although, embora. 2. Stance. Proceder, vírgula. Originar-se. Proceder, originar-se. A 3, prezar. A 4, render, renar. 5, research, pesquisa, research, pesquisa. 6, remember.
vestígios, vírgula, restos, ponto. Water, é a conjunção C. E a oitava, roupa de cama. Bedding, roupa de cama. Vocês vão fazer, pessoal, o exercício 1, o 2, o 3, até o exercício 4. Não façam ainda a gramática, que na próxima aula eu vou explicar. Bom, pessoal, às 11 horas, a partir da segunda-feira, né, dia 20 de julho, eu estarei no Google Meet, tá? Antes eu vou estar dando suporte para as outras classes, vou estar apoiando outras salas, em dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de gramática, quanto a vocabulário, que vocês quiserem me perguntar sobre o que nós estamos estudando, anotem no caderno de vocês, tá? E então, às 11 horas, nós estaremos no Google Meet, das 11 até praticamente 11h50, a gente está ali presente com vocês, tá? Uma aulinha aí. Ok, guys? Goodbye, a good job. See you at the Google Meet on Monday. Vejo vocês no Google Meet semana que vem. Goodbye, students. Bye bye, students.